Olá, sejam bem-vindos ao Ciência em Voga, uma iniciativa do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, da Escola de Comunicação e Artes e também do Núcleo de Inovação e Tecnologia do Hospital Universitário da USP. Eu sou o Arthur Catanzaro, host deste programa, junto com... Eu, Ana Maria Orellana, olá. Eu sou neurocientista, farmacêutica e co-host do Ciência em Voga. Nós estaremos juntos nessa jornada de conhecimento científico. Nós traremos aqui especialistas renomados para falar dos seus temas de interesse. E hoje nós temos a honra de receber uma convidada especial que é professora titular e emérita do Instituto de Biociências da USP, pesquisadora sênior do CNPq, membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, da Academia Brasileira de Ciências. Ela também presidiu a Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica e experimental e atua como área de pesquisa, dando uma grande contribuição na área de cronofarmacologia, sendo que ela caracterizou a existência do eixo imune pineal. Hoje nós vamos conversar com a professora Regina Marcos. Muito obrigada pela presença, professora, é uma honra recebê-la. Muito boa tarde, para vocês que eu olho. Então, é uma honra estar aqui. É uma honra estar aqui porque eu vejo dois alunos e cientistas e neurocientistas que estão que já estão andando nessa carreira que é maravilhosa. Tem percalços, mas tem muitas recompensas. E eu quero conversar um pouco com vocês a respeito dela e a respeito do que eu realizei. Mas só um segundinho falando quem é a minha pessoa, eu acho que essa introdução foi maravilhosa, muito obrigada. Mas eu quero dizer que eu fui casada por 52 anos, mãe de 2 filhos, avó de 4 netos e que isso só colaborou com a minha carreira científica. Isso precisa ser contado, principalmente nos dias de hoje, quando existe tanta dúvida se é possível seguir uma carreira. Eu me formei na Escola Paulista de Medicina lá na década de 70, no início da década de 70, e foi possível. E muitas outras também o fizeram. Então, eu quero deixar isso registrado e agora eu estou à disposição para responder as perguntas de vocês. Obrigado, professora. Parabéns. Obrigado por essa introdução. Professora, importantíssimo. Você consolidou conceitos super importantes na ciência, né? Inclusive sobre a melatonina. Mas eu quero começar do básico, do beabá mesmo. O que é a melatonina e o que ela faz no nosso corpo? Então, a melatonina é uma molécula muito pequena. Tá? Ela deriva de um aminoácido, todos vocês sabem, aminoácido vem de forma as proteínas, é um aminoácido essencial que a gente come quando come carne, a gente come com alguns vegetais também existe. E a melatonina, ela é formada a partir de uma outra molécula que todo mundo escuta falar, a serotonina, molécula da felicidade, né? Acho que muitos de vocês já escutaram. Sim. Então, a melatonina, aonde ela é sintetizada? Aonde ela é formada? Ela é formada na glândula pineal, que é uma glândula que produz melatonina à noite. E ela, portanto, é o hormônio do escuro. O hormônio do escuro aonde? Em todos os seres vivos da Terra. São pouquíssimos os seres vivos que não produzem melatonina à noite. Então, rato, barata, bactéria, produz melatonina à noite. O que significa isso? Ela é tão antiga como é antigo a nossa Terra, que no princípio separou o escuro do claro, não foi? Então, na realidade, a melatonina surge, até os dinossauros se descobriu que tem melatonina, com as mesmas enzimas, o mesmo jeito de sintetizar, que provavelmente também era à noite. Ela é a molécula do escuro, mas ela também aparece na maioria das outras células. E por que a gente conhece a melatonina como a melatonina do escuro? Por uma razão muito simples. Porque quando a gente dosa a melatonina no sangue, ela de dia tem um nível bem baixinho e à noite ela sobe 5 vezes, 8 vezes, 3 vezes, depende da espécie, depende de onde a gente está dosando. Então, aí se diz que ela é produzida à noite. É verdade, à noite eu tenho um pico de melatonina porque esse pico informe está escuro. Mas eu tenho melatonina sendo produzida por todo o corpo nosso, dos animais tipo rato, tipo barata, tipo formiga, e das plantas
e de todos os seres vivos. Então, na realidade, eu vou ter células especiais, que são células de defesa, que também produzem melatonina. Nesse caso, a produção não é rítmica. No caso da pineal, a produção é no escuro. Nessas outras, a produção é normal, acontece o tempo todo. Pouquinho, e vai ser usada lá dentro daquela célula. Então, muitos cientistas antigamente nem percebiam isso, porque não tinham como dosar. E hoje a gente sabe que a gente tem um basal e que a gente vai ter a oscilação. Posso falar mais uma coisa? Claro, Pode. à vontade. Uma coisa que é muito legal da pineal e que eu queria que todos soubessem, eu espero não ser muito técnica, mas é assim, a nosso cérebro, todos os neurônios que tem aqui dentro, são banhados por um líquido, tá? E todo o nosso corpo é banhado pelo sangue, tá? Tá, arterial, venoso, não importa, mas é banhado, ele circula. A pineal fica exatamente no meio do caminho entre o cérebro e o corpo, entre o sangue e o líquido cerebral. E ela joga, ao mesmo tempo, melatonina para um lado e para o outro. Então, ao mesmo tempo que o nosso cérebro fica sabendo estar escuro, o nosso corpo fica sabendo estar escuro. Então, tecnicamente, ela tem um nome de órgão circunventricular, um nome bonito, pomposo. O que quer dizer que ali ela comanda dos dois lados. Então, todo mundo aqui dentro de mim, eu estou tratando isso quase como umas pessoinhas, né, as celulinhas, todas elas precisam saber estar escuro. Escuro quando é de noite, claro, né? Não é porque eu apaguei a luz durante o dia. Chegou à noite, tá? Então, a noite é uma coisa que precisa ser comunicada. Ela é importante. Certo. Professora, quais são os efeitos mais surpreendentes observados em estudos recentes sobre a melatonina e o sistema imunológico? Eu vou falar uma coisinha antes, eu vou falar do sono. Claro. E aí eu vou entrar no sistema imunológico. Por favor. Ou eu não vou nem chamar imunológico, eu vou chamar de defesa. Vou falar do sono. Muitas pessoas em todo o mundo dizem que tomam melatonina para dormir. Sim. Lê do engano. Por quê? Porque a melatonina marca o escuro. No rato, o rato acorda à noite. Ele é um animal de hábito noturno. A mesma coisa acontece em muitos outros animais. E muitos homens, vocês todos devem, a gente conhece colegas, amigos, etc., que adoram viver de noite e dormem de dia. Sim. Eles têm esse ciclo invertido aí, é pessoal. A melatonina, o que informa, está escuro. Para a maioria das pessoas, o que a melatonina faz é abrir o que se chama de portões do sono, dos gates do sono. E aí, se a pessoa diz, está na horinha de eu dormir, aqueles portões estão abertos e a gente dorme. Então, o que eu quero dizer aqui é muito claro. As pessoas têm que tomar melatonina numa dose baixa, na dose que é de hormônio, e não 10 miligramas, 3 miligramas, é 0,21, e o Brasil vende 0,21 miligramas. Sublingual, põe embaixo da língua, o Brasil vende isso, e melatonina se toma na hora certa. Qual é a hora certa? 18 horas? Não. 21 horas? Não tem Não, hora. a hora que escurece. Então, escurece às 21 horas, eu vou tomar às 21 horas e sempre na mesma hora. Tá? Então, eu tenho que ter uma hora certa para tomar. Se eu tomar em hora errada, é como se eu estivesse viajando para a Europa e voltando para o Brasil toda semana, várias vezes por vez. Porque o que acontece quando eu mudo de um continente para outro, desse jeito, fazendo Essa a mudança. passagem de latitude, eu estou mudando a hora que escurece, que fica claro. Então, na realidade, a melatonina tem essa função, de dizer está escuro. Quando eu mudo de fuso horário, a minha melatonina vai demorar alguns dias para mudar. E isso faz parte desse ciclo circadiano. Isso que está é relacionado complexo. ao jet lag? Que se Isso fala está popularmente? exatamente relacionado ao jet lag. Certo. Agora eu vou para a imunologia que você me pediu. Vamos fazer o seguinte. O que eu penso quando eu falo em imunologia? Eu estou pensando na defesa, tá certo? Então, eu estou pensando uma bactéria, um vírus, um fungo me atacou. Eu também estou pensando, eu estava conversando com alguém aqui, me olhou com uma cara feia, e eu me senti tão mal nessa conversa, e na hora me dá uma coisa assim, não é que isso acontece assim, mas enfim, eu tive uma sensação de ameaça. Houve alguém e me deu um soco. Foi agredida.
até essas horas todas, ou o fungo, a bactéria e o vírus produzem uma substância, ou o meu organismo vai dizer, estou em perigo, e se for à noite, eu vou bloquear a produção de melatonina naquela noite. Por quê? Porque tanto de dia quanto de noite, claro ou no escuro, na hora que eu tiver, imagina uma picada, imagina um mosquito aqui, imagina uma bactéria entrando, vai ficar vermelho, eu vou ter uma reação. Tem células do sangue que precisam imediatamente migrar para o local que foi agredido. Pode ser o coração, que teve uma alteração no músculo cardíaco, eu preciso ter uma defesa lá. Para essa defesa acontecer, células do sangue vão para lá e fazem o serviço que tiverem que fazer. Mas elas precisam sair da corrente sanguínea e migrar para o tecido que foi agredido. À noite, a melatonina, no escuro, a melatonina é o hormônio que bloqueia que essas células façam essa migração e pronto. Quer dizer, só vai fazer se houver uma chamada. Então, a bactéria, o vírus, o fungo, tem moléculas que chamam. O susto produz moléculas no cérebro que vão lá do outro lado e dizem assim, olha, esse cara está precisando em algum lugar receber defesas. E aí a melatonina cai por 1 ou 2 dias à noite e admite que a defesa seja montada. Depois, melatonina passa a ser produzida nesses locais por um mecanismo especial e repõe a defesa. E nós fazemos um ciclo muito rápido de poucos dias e a melatonina então participa dessa defesa. Alguém já reparou que quando vocês têm um vírus, uma bactéria, alguma coisa, perde o sono, ou dorme de dia e não dorme de noite? É tão esquisito. Por que eu não durmo à noite se eu estou com alguma coisa me incomodando e acabo dormindo de dia? É comum dormir mal. Não é comum? É. Durmo mal, acordo várias vezes. Exatamente. A melatonina naquelas noites não está sendo produzida. Eu tenho que repor? Não. Se eu tomar melatonina naquelas 2, 3 noites, o que vai acontecer? É um prejuízo à defesa. A defesa não vai ser feita. Eu quero colocar mais uma coisinha com vocês. Por exemplo, tem 2 trabalhos que nós fizemos no laboratório. Um deles foi que eu tinha muito dado com ratos, com camundongos, com peixes, enfim, com vários tipos de, até com, enfim, com vários tipos de animais, até com plantas nós tivemos alguns dados com arroz. Que legal. E era legal, bacana, mas a gente queria levar isso para a clínica. Então a gente queria levar isso para humanos. E eu precisava de pegar um material de humanos que fossem agredidos naquele momento. Não é uma doença crônica, não é uma inflamação crônica, não é um câncer, não é porque todo mundo fica pensando nessas doenças de longo prazo. Não, não é isso. Um sujeito que recebeu um soco. Um sujeito que recebeu um soco não tem como eu pegar material dele, concordam? Sim. Aí eu descobri que se eu picasse o sujeito para tirar o sangue, aquela picada já era uma informação, então não servia. A gente não sabia bem de onde pegar. Aí surgiu uma coisa fantástica. Eu quero dizer para todo mundo, vocês estão num programa de cientistas, é isso? Tá, então ser cientista é o seguinte, ser cientista você tem que ter uma pergunta que está dentro de você te roendo, tem que ter uma hipótese, você sai em busca de modelos. Aconteceu que uma menina, amiga da nossa família, teve filho, e não era tão chegada comigo, era mais chegada com meu marido, e ele dizia, não, espera, não vai visitar, espera, não sei o que. De repente eu digo, mas o que está acontecendo com a fulana? Que eu conheço a fulana, eu gosto muito dela, eu converso. Ela disse que não está bem, não sei o quê. Bom, no final eu resolvi que eu ia assim mesmo, e quando eu chego lá, a menina estava com mastite. Mastite é uma doença que a gente escuta muito em gado, né? Mas os bebês também, quando eles vêm mamar pela primeira vez na maternidade, de repente a forma do mamilo, a forma de como ele mama, ele machuca o mamilo da mãe, às vezes até sangra, dói. E isso daí eu olhei, vi, aí chamei, enfim, fiz o que tinha que fazer, mas olhei e falei, gente, essa é a minha inflamação aguda. Essa mulher, a hora que acabou de dar luz, não tinha nada. A mama dela estava perfeita. A hora que o bebezinho
começou a mamar e fez aquela lesãozinha, aquilo é uma inflamação aguda. Sim. Sim. Exatamente. Aí eu fui conversar com a professora Magda Carneiro, que na época era do Departamento de Imunologia do ICB, e eu também estava na farmacologia do ICB naquela época, e a Magda pediatra, Magda trabalhava muito com leite, e eu falei, olha, eu queria saber se você topa, não sei. Bom, no final nós montamos um trabalho para trabalhar com o colostro humano. Então, o colostro humano é o leite dos 3 primeiros dias, é aquele leite branco que sai e que muitas mulheres mais humildes sabem que aquele leite é o melhor leite que existe quando uma mãe não pode dar, a vizinha dá. Existe todo esse conceito, inclusive aqui no Brasil, inclusive aqui em São Paulo. Uhum. E aí o que nós fomos conversar e conseguimos, então, via hospital universitário e também via mulheres que saíram de lá, pegar o colostro dos 3 primeiros dias, e o que nós vimos, as mães normais, de dia tinha baixa melatonina, de noite a melatonina subia. Para cada mãe um pouco variado, mas subia 3 vezes, 5 vezes, 4 vezes, e sempre existia uma melatonina maior no colostro noturno do que no diurno, tá? E quando a gente ia para as mães que tiveram mastite, não existia essa subida noturna. E o que existia também, que nós pegamos, foi uma molécula, que não interessa o nome, mas é uma molécula que, atuando na pineal, bloqueia a síntese da melatonina na pineal. Caramba. E com isso nós fechamos o ciclo e dissemos em humanos também. Fomos olhar em cirurgia. Quando se faz cirurgia ou histerectomia, ou mesmo cesariana, outros, depressão, tem vários tipos. Ou quando se faz brigas, quer dizer, nós depois tivemos algumas coisas com brigas, você tem essa melatonina caindo. Aí nós passamos a olhar o que acontecia quando a gente dava... Posso seguir? Claro. Pode, claro. Bom, aí a gente estava com todas as cartas na mão, já começando, criamos um Index MEL, que era um índice que possibilitava a gente saber se produzia ou não melatonina, fomos olhar doenças, mas ainda nessa história do eixo imunopineal, 2 coisas eu quero falar. Uma foi ligada à poluição do ar e outra foi ligada a derrame cerebral, a AVC. Então, AVC é muito recente, o trabalho foi publicado esse ano. O outro já é mais antigo. Então, o que nós vemos? Nós moramos na cidade de São Paulo, uma cidade altamente poluída, uma cidade que não é bem que nem é hoje, né? Nós tivemos uma variação total, mas, enfim, quando nós fizemos o trabalho há 7 anos atrás, já era uma cidade poluída, por final, não precisamos discutir. E a gente tem muitos caminhões que eram a diesel, e a gente tem as partículas de diesel, que são os diesel particles. Conversei com o professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina, que é especializado em poluição. Enfim, e resolvi fazer um trabalho no sentido que a gente ia pegar os ratos, colocar eles num ambiente poluído e outros num ambiente com ar filtrado e mostrar tudo aquilo que a gente já tinha mostrado, que ativar o eixo imunopineal. Maravilha. Qual não foi a nossa surprise? E ciência é cheia de surprise, que alguns ratos faziam exatamente o que a gente queria. Poluía, o pulmão ficava pretinho, aí o cérebro ficava pretinho. Então, mostrava que a poluição, diesel, as partículas de diesel que tinham moléculas que só se pode ter quando tem bactérias gram-negativas lá dentro. Então, aquelas bactérias estavam acopladas na partícula de diesel. E tudo aquilo ativava o eixo imunopineal, mas ativava sem necessidade, porque não tinha onde atacar, tá certo? Sim. E aí apareceu um grupo de ratos nesse mundo aí, que neca de pitibiriba. Eles ficavam no ar polidaço, nós não achávamos uma molécula de nada no sangue, anticorpo, não achávamos nada no cérebro, necas de pitibiriba.
E depois de que levava eles de volta aqui para casa, para a cidade universitária, eles continuavam vivendo muito bem. E a gente não tinha o que fazer com eles, porque não ia reusar, a gente não pode reusar, não é humano reusar. E ficava criando esses bichinhos aí, e ele fazia assim, tô ótimo. Olha, a gente até conhecia eles, porque depois de um tempo virava amigo, entendeu? Ele dá patinha, você conversa. É verdade. Isso. Bicho tem isso, Tem. né? E nós começamos então a ir atrás do que estava acontecendo. E foi aí que eu entrei num campo maravilhoso da defesa, que não tem nada a ver com a imunologia. É a chamada defesa inata. É uma defesa que todos os seres vivos ganham e que nem chega a ativar o sistema imunológico. Então, não chega a formar anticorpos. O corpo nem percebe que ele se defendeu. Foi lá um batalhão, Uma linha de frente. uma linha de frente, pá, 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 e a linha de frente cai fora e nada vai para o corpo nem sangue. percebe. E como é que é isso? Aí vem a beleza da melatonina. Então, a gente tem uns soldadinhos que são que nem Pac-Man, sabe? Aquele que ia comendo assim. O que entrar, eles ficam voando pelo ar. Muito mais aqui embaixo, no pulmão, nos alvéolos, né? Um pouco nos brônquios, muito pouco aqui na traqueia. Às vezes irrita a gente um pouco, mas não vem muito para cá. E eles ficam voando. E quando o diesel particle, a partícula de diesel, desculpa, entra, ele vai lá e come a partícula de diesel, fica pretinho, produz uma quantidade muito grande de melatonina, muito grande, que não chega... E essa melatonina que é produzida dentro dessas partículas, é usada para quê? Para ser liberada, vai nas células do pulmão, que são tufos, são capazes de produzir muco, produz uma quantidade importante de muco, a pessoa tosse, sai um catarro preto e vai embora a poluição. Nas células que deveriam puxar a poluição para dentro e deixar a poluição ir para o sangue, aquela melatonina gruda lá e diz assim, não vai expressar nada na membrana que possa puxar a partícula de diesel para dentro. Fica assim, a partícula de diesel chega e não consegue entrar. Nossa. E aí você tem um grupo, depois nós vimos que tem grupos de pessoas assim também. Então, na realidade, isso é uma coisa que eu quero explorar muito. Sensacional. Porque é sensacional. E essas células macrófagos residentes é coisa do século XXI. Quer dizer, na realidade é estranhíssimo, né? Porque elas foram faladas no século XIX, começo do século XX, você sabe. Sim. Metchnikoff falou delas, mas depois elas somem. Elas somem. E agora tá voltando. Tá voltando, então, você sabe. É muito estranho isso, né? E aí elas estão no fígado, elas estão no intestino. Elas estão de monte, gente. É uma quantidade. A Maria Cristina Velar, da Escola Paulista de Medicina, mostra... Posso? Mostra que é uma quantidade importante no testículo. E eu vou emendando uma coisa na outra, gente. Professora, vamos lá. Você falou sobre esses inúmeros exemplos de como a melatonina está atuando aí na defesa do corpo, né? Nem vou usar sistema imune. Na defesa. Sim. Então, a gente precisa continuar aqui e eu queria saber o seguinte. Você falou que essa melatonina é um marcador do escuro, isso a gente entendeu, mas, por exemplo, os trabalhadores noturnos, ou aqueles indivíduos que eles trocam o dia pela noite, como a senhora mesmo citou, né? Como que é? Eles têm comprometimento isso na saúde? Eu tenho um trabalho que eu publiquei, que eu fiz com a professora Frida, que trabalha especificamente com trabalhadores noturnos. Eu fiz com um grupo que trabalha com isso. Frida, fugiu o nome, mas tudo bem. Me desculpe, da Saúde Pública, aqui da Universidade de São Paulo também, e Frida Fischer, a professora doutora Frida Fischer, é professora titular da Saúde Pública. E o que acontece é muito interessante. Existem algumas pessoas que se adaptam a esse trabalho noturno, ok? E essas pessoas, então, com melatonina, a gente vê que ela se adapta também. Quer dizer, ela tem um jogo. Sim. Muitas pessoas que trabalham só em trabalho noturno e fim de semana
tenho fim de semana livre, que nem nós trabalhamos em trabalho diurno, mas fim de semana, a gente tem fim de semana livre e adora usar a noite para muito mais coisa do que apenas dormir, ok? Assim funciona nos 7 dias. Essas pessoas acabam fazendo uma alternância de produção de melatonina e acabam produzindo melatonina até linkada ao seu trabalho. Existe muito estudo para saber o porquê. O porquê isso acontece ainda, nem cabe aqui eu fazer essa discussão, mas se detecta que isso acontece. Então, é um sistema que o modo de vida da pessoa pode interferir. Certo. Então, não é um sistema imutável. Claro. Abro um parênteses, tem algumas pessoas para as quais esse sistema é imutável e essas são aquelas que nunca se adaptam a um trabalho invertido. Tá. Você tem várias pessoas que a gente conhece que têm muita dificuldade em dormir tarde, tem muita dificuldade em inverter, tá Sim. certo? Até crianças, em geral a criança faz qualquer coisa, mas tem crianças que têm dificuldade. Então nós temos essa gama e as pessoas que têm boa adaptabilidade ao ciclo, a fazer essas mudanças, elas não têm alteração de pressão, elas são pessoas que vão bem, entendeu? Não, as outras não, as outras são pessoas que têm alteração. Entendi. Professora, uma última pergunta em relação à melatonina como terapia no tratamento do câncer. Uma vez que ela está relacionada com as defesas, existe uma relação? Não existe. Não existe. Precisa ficar muito claro, tem muito trabalho de melatonina e câncer. Tá? A melatonina, quando é dada em doses altíssimas, para inibir um mecanismo de ação que está ligado à morte celular, é igual se dá outras drogas que emitem, outro antioxidante qualquer, vitamina C. Tá? E aí se dá a melatonina numa dose tão alta que ela não consegue mais agir nos seus próprios receptores. Porque ela dessensibiliza, ela mata os seus próprios receptores. É como se eu tivesse uma porta, uma janela para passar alguma coisa e eu entupisse aquela janela. Certo. Então, não serve. Os receptores de melatonina, tem uns que aumentam a divisão celular, aumentam, proliferam muito mais, e tem outros que inibem. Então, aí nós precisamos discutir tumor a tumor. Câncer não é uma doença, câncer é um nome para uma série de doenças, e isso já está publicado, já tem dados na literatura muito claros, mostrando que melatonina não é tratamento para câncer. Se for usar a melatonina em doses muito baixas para controlar sono, para marcar ritmo, ou para tratar de algum tipo de doença específica, ok. Algum tipo de câncer, tem alguns tipos de cânceres que podem ser tratados. Nós mesmos temos trabalhos publicados com um grupo do Instituto Weizmann de Israel, onde nós fizemos a parte básica e mostramos que as células da medula óssea produzem melatonina, e ao produzir melatonina podem controlar a sua diferenciação. Então, eles pegaram células, usaram os protocolos desenvolvidos na ciência básica para fazer aquelas células poderem crescer independente, sem câncer, e depois recolocaram as células do próprio paciente de volta. Isso é um dado ainda muito experimental, que foi feito com poucos pacientes, que pode se usar o conceito, mas não é dar melatonina e melatonina curar o câncer. Isso eu seguramente falo que não existe. Perfeito. Tá? Professora, então, para finalizar, eu queria que você desse alguma indicação de livro, filme, atividade, conselho, ou um simples tchau, ou até mesmo um conselho, alguma coisa que você queira falar para quem está assistindo ou ouvindo a gente. Olha, livro, filme, vejam aquilo que vocês gostem, tá? Procurem aquilo que vocês gostem. Agora, eu tenho um conselho sim a dar, que é o conselho que me fez caminhar a minha vida toda, e é um conselho que eu recebi do meu pai. Ele sempre dizia, eu era briguenta, eu fazia hipóteses, eu andava na cidade de São Paulo, com 6 anos de idade, livre lá naquele centrão, ia para 7 de abril nos Cientistas de Amanhã, lia livro de tudo quanto é espécie, então não é. Mas ele dizia assim para mim, filha, quando você estiver andando, se você encontrar uma pedra que está impedindo o seu caminho, pare e olhe. Se você achar que você tem força para remover a pedra, ok.
Mas se você achar que não tenha medo de procurar um caminho lateral. É capaz que você encontre vielas maravilhosas, você vai encontrar alamedas floridas, então não tenha medo de ter alguma vez de desviar do seu caminho. Só mantenha o seu eu como ele é. Não abra mão do seu eu. Isso é o que meu pai me falava diuturnamente, e eu escutava toda manhã isso, ele falando no carro, quando levava para a escola, e é isso que eu quero falar para vocês e que eu falo para os meus filhos. Os caminhos somos nós que criamos, mas nunca pare na frente de um empecilho. Porque se você parar, ali você fica e você não tem mais, vai perder a força, porque sentado você perde as forças. Então, siga em frente. Perfeito. Muito obrigada, professora, por essa entrevista maravilhosa, uma aula, conversa deliciosa. Obrigado. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, gente. Foi um prazer, viu? Se você tem algum tema que gostaria de sugerir, pode enviar para a gente, por favor. Nosso Instagram, YouTube, Spotify, @Ciência em Voga, tudo junto, sem acento. E nos acompanhe lá para ficar por dentro das próximas postagens, dos próximos assuntos de ciência em voga. Muito obrigada e até breve. Até.